Você sabe o que a Ferrari Dino, o Ferrer GT e o Jensen Interceptor têm a ver com os nossos esportivos antigos? Então acompanhe comigo essa matéria, onde separei os 5 esportivos nacionais que marcaram os anos 60. E como de costume, vai deixando seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você fica sempre atualizado de vídeos novos aqui e começa a fazer parte deste canal. Feito isso, segue a vinheta. Com a abertura do setor específico de competições aqui no Brasil, a Williams preparava terreno para o seu grande lançamento, o esportivo Interlagos. Constituindo um marco não só para o esporte, mas para a própria história da indústria automobilística brasileira, ele foi o primeiro carro construído em plástico reforçado com fibra de vidro por uma grande indústria no Brasil. Foi apresentado simultaneamente em 3 modelos, conversível, coupé e a mítica berlineta, que nos anos seguintes, com apenas 500 kg de peso, se tornaria quase imbatível nas pistas. Composto por chassi tubular de aço e mecânica Dauphine preparada, media 3,78 metros de comprimento e altura entre 1,16 e 1,22, dependendo da versão. O carro foi lançado ainda com câmbio de 4 marchas e 3 opções de motores, 845, 904 e 998 cm3, com 40, 50 e 56 cavalos respectivamente. O sistema de freios, direção e suspensão permaneciam inalterados. Além deles, havia uma versão especial para a competição, fornecida por encomenda, com 998 cm3, 2 carburadores e 70 cavalos, contando com freios a disco na frente, podendo ultrapassar 160 km por hora de velocidade final. O Interlagos não foi fabricado em São Bernardo do Campo, mas em instalações próprias no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, sob a direção de Christian Reis. Nomes históricos como Luiz Pereira Bueno, José Carlos Passe, Wilson e Emerson Fittipaldi, todos da equipe Willys, levaram inúmeras vezes o nome Interlagos ao pódio. 714 unidades seriam produzidas até 65, quando o carrinho foi tirado de linha. O Interlagos era a tradução nacional do Alpine A180, esportivo da Renault francesa, desenhado pelo italiano Michelotti. Embora com vida curta aqui no Brasil, o Lorena GT foi um dos pioneiros aqui no Brasil a produzir veículos fora de série com mecânica Volkswagen. Seus primeiros carros, batizados Lorena GT, foram artesanalmente construídos no Rio de Janeiro de 68, pelo chileno Leon Izquierdo, sob licença da empresa norte-americana Ferrer Motor Corporation. Exibido no 6º Salão do Automóvel no estande da Petrobras, a produção do carro foi então transferida para São Paulo, a cargo da Lorena Importação. Montado sobre a plataforma do Fusca 1300, sem cortes e nem alterações mecânicas, o Lorena era vendido com mecânica 0 km ou sob forma de kit. Opcionalmente, podia receber rodas de magnésio e motores preparados, com 2 carburadores ou cilindrada de 1.500 e 1.600 cm3. Sua carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro tinha 2 lugares, portas que invadiam o teto e faróis retangulares do VW TL 1600, protegidos por carenagem de acrílico. O carro, porém, pecava pelo fraco acabamento e precária ergonomia, e em pouco tempo deixou o mercado. Esse modelo era feito aqui sob licença da montadora norte-americana, basicamente um modelo Ferrer GT de 1965, de onde o brasileiro bebia da fonte. A história do GT Malzone começa nas pistas, em 1964. Uma época em que vários fabricantes de automóveis usavam as corridas para divulgar seus produtos. O pai desse esportivo foi o projetista Rino Malzone, que usou o chassi encurtado e a mecânica do DKV V-Mag. Mecânica essa, composta pelo motor tricilíndrico de 981 cm3 de cilindrada de 2 tempos, totalizando 60 cavalos de potência transmitidos pela tração dianteira. Ao todo foram fabricados apenas 15 unidades de competição. Em 66, para dar vida à criação, a empresa Luminari começou a fabricar as unidades de rua, ao todo 35 unidades, naturalmente menos espartanas. O coupé tinha carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro. No ano seguinte, a Luminari foi rebatizada como Puma, e o novo modelo, chamado de Puma GT, foi projetado por Anísio Campos e era uma evolução do Malzone. O chassi e a mecânica continuaram a ser do DKV, mas a Volkswagen iniciou o processo de absorção da DKV V-Mag, e os modelos dessa última deixaram de ser fabricados, forçando a Puma a interromper a produção do GT, com saldo de 125 unidades. Vale salientar que o GT Malzone foi o primeiro esportivo brasileiro a participar do Monterrey Historic Car Races, em Laguna Seca, na Califórnia. Esse modelo deu origem aos Pumas clássicos que conhecemos.
A segunda versão do Puma GT, conhecida como Puma P2, foi fabricada entre 68 e 70. Desenvolvido em poucos meses na fazenda de Malzone no interior de São Paulo, em colaboração com a Anísio, o novo carro foi apresentado ao público no início de 68 e ganhou a denominação Puma GT 1500, mas seria popularmente conhecido como Puma Volkswagen, assim como o GT anterior que nunca deixou de ser DKV Malzone. Construído em fibra de vidro, sua carroceria de 2 lugares de linhas puríssimas e apenas 1,14 metros de altura, utilizava a plataforma do Karmann-Ghia, com um motor de 1.500 cm3 e distância entre eixos 25 cm menor. Além da suspensão recalibrada e da instalação de 2 carburadores, nada mais foi alterado na mecânica original, somando 60 cavalos. Sob encomenda, a fábrica podia fornecer a versão espartana, preparada para competições, 100 kg mais leve, com motor 1600. Esse modelo inaugurou as linhas gerais do Puma, que foram mantidas até o final de sua produção em 95. Os Puma GT da segunda geração e os primeiros GT são popularmente chamados de Puma Tubarão. Acredita-se que os Puma VW têm inspiração em uma Ferrari de 1967, a Dino 206 GT, com motor V6, construída em homenagem ao filho de Enzo Ferrari. Você já viu falar no Irapuru? Não o pássaro, mas sim um puro sangue. Lançado no Salão do Automóvel de 64, com a sigla 4200 GT, o belo automóvel foi projetado e construído sob o comando de Rigoberto Soler, engenheiro espanhol radicado aqui no Brasil. A produção teve início em março de 65, em carroceria monobloco de aço, com moderno e leve chassi periférico em caixa, com Santo Antônio integrado. Seu formato aerodinâmico foi testado em escala 1/4 no túnel de vento do CTA, obtendo um excelente coeficiente aerodinâmico de 0,32. Para melhorar a acessibilidade, haviam 2 recortes no teto, por onde avançavam as largas portas. Utilizava a mecânica Chevrolet Nacional, com 4.3 litros, 6 cilindros em linha, tripla carburação e 155 cavalos. Trazia ainda câmbio sincronizado de 3 marchas, embreagem de acionamento hidráulico e freios a tambor. A suspensão dianteira era independente e traseira com eixo rígido e barras longitudinais, com molas helicoidais à frente e atrás. A tração era traseira, com diferencial também de origem Chevrolet. O acabamento interno era ótimo, bancos anatômicos de couro reclináveis, painel com revestimento de jacarandá e volante esportivo tipo taça. Haviam algumas falhas, a principal delas era a falta de ventilação interna. Era o carro de série mais veloz do Brasil, com excelente desempenho de 200 km/h de velocidade máxima. Ainda assim, havia uma versão mais brava, chamada GTS, equipada com câmbio de 4 marchas, comando de válvulas e diferencial autoblocante importados, com potência elevada para 171 cavalos. Diferente dos outros carros que eu citei aqui, que foram inspirados em outros, o nosso 4200 GT inspirou outro carro. Um fato curioso da época, e motivo de muita controvérsia, foi um caso com a fabricante inglesa de carros Jensen, que em 1966 apresentou o modelo Interceptor, claramente inspirado no Irapuru 2 anos depois que o brasileiro. A Brasínca protestou na época, mas não se sabe ao certo como isso terminou. Coincidência ou não, o fato é de que era muito parecido em todos os ângulos. As dúvidas e polêmicas fizeram só aumentar o carisma do nosso esportivo. Mas e vocês aí, o que vocês pensam sobre essas polêmicas? Escrevam aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram do vídeo? Então deixe seu like e compartilhe ele nas suas redes sociais. Aproveite para dar uma conferida no canal e conhecer as outras matérias, feitas especialmente para você que é apaixonado por carro. Me sigam também nas redes sociais, o link está na descrição. Lembrando a vocês que tem vídeo novo toda semana aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.